Então, olá pessoal, aqui é Rodrigo Cherniak, sou jornalista e produtor de conteúdo da Illumio Data Science Company. E hoje a gente vai bater um papo aqui com o Diego Senise, um dos founders da Illumio, head de Data Tech também, e agora doutor, né, Diego? Explica pra gente aí, você apresentou sua tese de doutorado, conta mais pra gente como foi isso, qual foi o seu trabalho e por que que ele é tão relevante para o segmento. Legal, Rodrigo, obrigado. Prazer falar contigo. Cara, eu estudei a relação de traços de personalidade com efeitos de recepção de propaganda, de avaliação de propaganda. É um trabalho que levou 4 anos aí, o prazo máximo lá na Escola de Comunicação da USP, orientado pelo professor Leonardo Batista, que também me orientou no mestrado. No mestrado eu estudei economia comportamental, era uma meta-análise de efeito priming, e agora a relação de traços de personalidade com efeitos de propaganda. Então, sempre é um namoro ali com psicologia experimental, usando modelos estatísticos, mas com um pezinho na comunicação, que é a minha área de formação. Legal, Diego. Muito bom. Conta pra gente mais como foi essa jornada de 4 anos aí e qual foi o resultado final, né? Fruto do trabalho, qual foi a sua tese, quais os principais pontos aí que você tem a trazer de novidade para quem está nos assistindo. Legal, cara. A teoria de personalidade, ela já é muito consagrada há muito tempo na psicologia. Tem várias frentes possíveis, mas a mais mensurável delas chama-se de Big Five, os 5 grandes traços de personalidade. É uma teoria que ela vem da linguagem, né? Vem do dicionário para mensuração. Então, pegando lá atrás, na década de 30, tem um autor chamado Alport, que ele fez um levantamento de 17 mil adjetivos em inglês, que se usa para qualificar qualquer pessoa. Eu posso olhar para você e falar, nossa, Rodrigo, eu acho que ele é extrovertido. É um adjetivo, mas tem tantos outros, né? Para a gente perceber personalidade em alguém. E a partir disso, ó, com o passar do tempo e usando juízes e depois análise fatorial, que é uma lógica de reduzir o número de dimensões, porque ninguém usa 17 mil palavras para avaliar ninguém. Então, chegou-se a 5 grandes fatores, né? Os fatores são mensuráveis e o mais bacana disso é que trabalhos ao redor do mundo inteiro encontraram padrões que esses 5 fatores, se você mensurar no Japão, na China, no Brasil, nos Estados Unidos, etc., eles são os mesmos 5 fatores, mesmo existindo diferenças culturais. Então, eles são extroversão, amabilidade, conscienciosidade, é uma palavra meio feia, mas ela significa foco, né, basicamente, neuroticismo e abertura à experiência. Então, são 5 grandes traços. A pessoa mais extrovertida, só um resuminho de cada um deles, porque daí a gente chega na parte que mais importa. A pessoa mais extrovertida, ela é mais ativa, mais tagarela, mais sociável, enfim, é o senso comum sobre a palavra. A pessoa mais amável é aquela mais sensível, mais amigável, mais carinhosa, mas que normalmente evita conflito, não gosta de nem ser muito crítica, nem ser muito criticada. A amabilidade, só como uma curiosidade, tem uma correlação negativa com o sucesso profissional, por exemplo. Então, se você é muito amável, tende a ter menos sucesso profissional. O terceiro é conscienciosidade, foco, responsabilidade, pessoa organizada, minuciosa, eficiente, disciplinada. Neuroticismo, as pessoas tendem a usar a palavra neurótico como se fosse um diagnóstico, né? E, na verdade, para esse assunto específico, à luz dessa teoria, neuroticismo é instabilidade emocional. É uma pessoa que fica mais brava, emotiva, ansiosa, nervosa. Diante de uma mesma situação, essa pessoa com alto neuroticismo, ela fica mais instável emocionalmente do que as pessoas com baixo neuroticismo. E a última é a abertura à experiência, a pessoa mais artística, mais curiosa, mais imaginativa, etc. Esses 5 traços, cara, ao longo da trajetória científica, houve muitos trabalhos de mensuração de quanto que esses traços têm relação
com alguns comportamentos. Então, eu falei de sucesso profissional, tem questão de relação amorosa, divórcios, etc. Um monte de coisas socialmente que tem relação com traço. Então, a gente sempre vai falar que personalidade é um conjunto de inclinações, de tendências de comportamento que estão associadas. O traço está associado a um comportamento. O traço não causa o comportamento, mas a gente percebe que existe uma associação entre eles. E daí tudo bem. Então, essa é a psicologia e o desenvolvimento dela no sentido de mensuração de traços e relações sociais. E daí o que a gente resolveu fazer é dar um salto para as questões de comunicação. A gente foi avaliar, e isso com a comunicação. O que acontece de verdade com a comunicação? O gap, aqui para quem se interessa um pouquinho mais sobre a teoria, a gente consegue enxergar que tinham alguns estudos que já chegavam nesse meio do caminho. Por exemplo, falando sobre processamento cognitivo. Por exemplo, pessoas que são mais abertas à experiência, o traço de abertura, elas olham mais para as questões abstratas de uma peça, seja ela qual for, um quadro, uma propaganda, qualquer coisa, do que as questões concretas da peça. A pessoa com alto neuroticismo, ela olha mais, ela lembra mais de aspectos negativos de uma experiência, ou palavras negativas em vez das positivas. Então, na psicologia ainda, os autores começaram a enxergar, falaram, cara, tem alguma coisa aqui, atenção, memória, avaliação, que é um conjunto ali de processamento cognitivo, que tem relação com os traços. Só que os estudos não tinham chegado ainda em avaliação de propaganda. E daí é aqui que eu desembarco, né? E esse desembarque, cara, ele tem tudo a ver com o nosso contexto atual, né? Antes de entrar nos resultados, eu sempre gosto de dar a relevância social e mercadológica do trabalho, né? Afinal, fica estudando tanto para quê, né? Na prática, para além do título, para além da publicação, de colocar um tijolinho ali na sua contribuição científica, tem algo que pode ser utilizado. Então, na prática, cara, a gente está num ambiente que ele é cada vez mais ambiente midiático, né? Cada vez mais multitela, multitask, você precisa capturar a atenção das pessoas 5 segundos ali para ela não pular no YouTube. Isso tudo que a gente sabe que acontece. E a gente está num ambiente em que a gente consegue capturar cada vez mais dados sobre as pessoas, seja por pesquisa, seja com data mining ou text mining dos seus dados nas redes sociais, etc. Então, é possível de capturar muitos dados que remetem à sua personalidade, né? Hoje existem várias formas, você consegue capturar por eye tracking, por data mining, por questionário, de várias formas você consegue capturar os dados de personalidade. E por que isso importa? Na comunicação tem duas coisas centrais. A primeira delas é a formação de target, né? Pensa que existe um artigo, alguns artigos, né, mas assim, de 2020, mostrando que pessoas com alta extroversão são aquelas que estão ficando mais na rua, sem máscara, sem proteção em relação à Covid. E as pessoas com alta conscienciosidade são aquelas que estão se protegendo mais. Então, em vez de usar, você vai fazer uma campanha pública ou privada sobre proteção em relação à Covid, em vez de usar só a obviedade, que poxa, eu acho que os jovens estão saindo mais do que os idosos, uma campanha digital vai atingir mais os jovens, etc., ou ir direto nos grupos de risco, eu acho que grávidas, pessoas com comorbidade, se você mirar nas pessoas que têm alta extroversão e você negativar nessa campanha digital as pessoas que têm alta conscienciosidade, muito foco, certamente você está mirando nas pessoas que têm maior probabilidade de estarem expostas ao risco, porque você sabe que traço está associado a esse comportamento. Então, segundo ponto bem pragmático assim, de campanha publicitária, que você pode montar mensagens específicas para pessoas com diferentes níveis de saliência do traço. Então, por exemplo, se as pessoas com alto neuroticismo olham mais, lembram mais, etc., de aspectos negativos de qualquer estímulo, mas de propaganda também, então provavelmente a propaganda que você vai colocar para as pessoas com alto neuroticismo pode ter uma pegada diferente de imagem, de texto, de narrativa, de música, etc., de trilha,
das pessoas do que você vai colocar para as pessoas com baixo neuroticismo. Então, a elaboração da campanha, além da definição de target, também pode ser feita à luz dos traços, mas isso não é uma realidade hoje, né? O pessoal lembra muito assim, então isso é meio Cambridge Analytica. Na verdade, não. Na verdade, o que eles fizeram obviamente, uma questão antiética imensa, porque eles capturaram os traços de personalidade das pessoas por meio de joguinhos, sem as pessoas perceberem, e usaram para campanhas políticas sem as pessoas saberem. Enfim, toda aquela confusão que a gente conhece. Mas, de verdade, a teoria e a mensuração que está por trás, elas podem ser tão úteis para questões tão importantes quanto Covid ou quanto qualquer planejamento para campanha publicitária em geral. Então, aqui tem uma coisa muito importante e do outro lado, para uma questão mais metodológica, não vou entrar muito nas questões que são puramente teóricas, tá? Mas uma questão metodológica é que se a gente enxerga que existe um efeito dos traços de personalidade na forma como as pessoas consomem, como elas enxergam as propagandas, como elas avaliam, como elas veem, o recrutamento dos estudos de comunicação, assim, não importa se você vai fazer uma pesquisa qualitativa, uma etnografia, você vai recrutar à luz de alguma coisa. E você pode levar em consideração que os traços de personalidade têm que ser usados como variável de pelo menos uma preocupação para você saber que esse grupo de pessoas não são os super extrovertidos e aqui os super introvertidos, porque isso vai ter efeito nas respostas que você vai ter, e como você não menstruou antes, você não sabe, ou até em pós-teste, pré-teste de campanha, porque na medida em que você está medindo, por exemplo, será que as pessoas gostaram dessa campanha de humor? E você sabe que os extrovertidos gostam mais de campanhas de humor. Se você não usou essa variável como uma variável de controle, uma covariante lá no seu modelinho estatístico, você não sabe se você está mensurando o humor da campanha, que é o fenômeno, ou o traço, eu estou medindo a extroversão do cara. E daí você não sabe realmente a conclusão, se a conclusão é da pessoa, que tem um traço X, autoextroversão, ou se a conclusão é que a peça realmente está transmitindo bastante humor. Então, tem várias implicações, mas eu acho que essas de planejamento de campanha e definição de mensagem, elas são centrais, assim, para os publicitários nos próximos anos, e as ferramentas, o ecossistema de mídia como um todo, discutir em relação a isso, né? Como capturar esses dados, como fazer opt-in da captura desses dados, para quais contextos, como explicar para as pessoas o que é um traço de personalidade, porque não adianta a gente capturar o traço, fazer um monte de perguntas que as pessoas não sabem o que é, e de repente não sabe o efeito que vai ter sobre elas. Então tem uma discussão ética importante também, que para além da questão de eficácia de comunicação, eu trago no trabalho. Ótimo, Diego. Muito bom, muito rico. Aqui a gente pode perceber diversos usos possíveis, né? De uma teoria como essa, uma personalização a mais da comunicação, bem como uma relevância maior da mensagem de acordo com os contextos de traço de personalidade de cada pessoa e por aí vai, né? Acho que esse é um dos grandes trunfos, né, Diego, de ter essa aproximação da academia com o mercado, que mais uma vez nessa tua tese corrobora, né, essa pegada que a Illumio já vem dando há algum tempo aí na consultoria de ciência de dados. Isso se torna relevante mesmo, Diego? Talvez valha a pena chamar a atenção aqui para essa aproximação, né, entre academia e mercado, que acaba gerando novidades e trabalhos mais assertivos, né, quando consegue casar as duas coisas, né? Na verdade, é como se não fossem duas coisas, né? Como se fossem duas faces, mas de uma mesma campanha, de uma mesma estratégia, de um mesmo trabalho, né? Isso é uma questão central que a gente luta muito para se tornar cultura na Illumio e nos nossos clientes também, porque no fim das contas a gente faz ciência social aplicada, né? Nos programas de mestrado, doutorado, pesquisadores científicos, né? Pô, a gente tem a sorte de ter muitos pesquisadores científicos, professores, doutores aqui trabalhando conosco, mas assim, no fim das contas é ciência social aplicada, né? Não é algo etéreo, filosófico, etc. Então, grande parte dos papers científicos internacionais que
estão nos top journals, eles têm contribuições práticas, assim, e mesmo que a pessoa não tenha fluência na leitura total do paper ou da parte estatística, etc., certamente se inclinar para esse lado, você consegue, se inclinando para esse lado, você consegue trazer insights para o mundo do mercado na prática. Assim, a gente vê, assim, direto aqui na empresa, insights vindos ou métodos vindos de papers internacionais, a gente absorvendo por aqui e transformando em produto, em framework, enfim, e cada vez mais rápido, né? A gente criou um produto aqui em cima de um paper que, quando a gente foi ver a origem do primeiro, falou: caramba, isso é de 2010, mas ninguém usou ainda no mercado, e a gente ficou abismado. E daí um último produto que a gente lançou agora, que ele é mais focado em social media, já era um paper de, sei lá, 2 anos atrás, mas que mesmo assim ainda não tinha sido absorvido pelo mercado de forma produtada, né, de forma adaptada ali da pesquisa científica para o mercado. Então, tem muita interlocução, e normalmente as pessoas pensam que é o caminho contrário, né? Poxa, vamos levar dados lá das empresas para os acadêmicos analisarem. E isso é um caminho possível e é super útil. Mas o caminho em consumer behavior, marketing, administração, etc., tem tanta coisa que o caminho de a pessoa do mercado se inclinar para os papers, gera muito... Só que gera muito resultado, mas é cultural, sabe? É ir insistindo para que isso aconteça dia a dia. A gente está há 10 anos insistindo nessa tecla, né? Daí a gente começa a colher os frutos. Daí, cara, só para comentar rapidamente, para quem quiser depois se aprofundar no assunto da personalidade, um resumão do que foi o trabalho. Posso engatar aqui em um pouquinho sobre... Por favor, Diego. Vai lá. Era a minha próxima pergunta aí. Beleza, cara. Então, são 4 estudos, né? Uma pesquisa quantitativa, uma survey e 3 experimentos, sendo que o último experimento é usando o eye tracking, né? Que é uma técnica de neurociência. Então, no primeiro, são 3 estudos trait content. Trait content é basicamente o que eles chamam de um paradigma de você entender a relação entre o traço e o conteúdo, né? E o tipo de propaganda, de comunicação. Só que antes disso a gente pagou um pedágio de fazer um estudo trait, que significa, cara, será que já existem traços de comportamento do consumidor? Então, por exemplo, ceticismo em relação à propaganda. Tem uma escalinha lá que é de 98, que há muitos anos se usa e ela é muito boa, e você consegue distinguir pessoas que têm um traço em si, que é de desconfiar de propagandas, de achar que vai ser manipulado, de achar que os interesses da empresa anunciante são escusos, etc. Então, não gostam e avaliam mal. Então, o traço de ceticismo, o traço que é uma coisa estável no indivíduo, não é que ele não vai gostar da propaganda da Coca-Cola, mas vai gostar da Pepsi. Ele não vai gostar de propagandas em geral. E daí tem gente que fala: pô, Diego, mas ninguém gosta de propaganda em geral. Falando, mas os céticos, eles gostam muito menos. E a questão que a gente abordou foi: poxa, não é um traço de personalidade. Eu não posso fazer um estudo trait content direto na relação entre, por exemplo, um traço de personalidade, neuroticismo, e a avaliação da propaganda, se eu não sei se existe uma grande correlação entre ceticismo em relação à propaganda e neuroticismo, por exemplo, que é um traço. Então, a gente fez um estudo, uma pesquisa quantitativa com mais de 1.000 pessoas, para fazer uma análise estatística que, basicamente, é uma análise discriminante, né? Para a gente saber se, estatisticamente, são diferentes esses 2 conceitos aí, o neuroticismo e o ceticismo em relação à propaganda. A resposta é que sim, são diferentes, uma relação muito baixa ali entre os construtos, né, as dimensões, e daí a gente partiu para o segundo estudo, que é um estudo trait content. O segundo estudo, a gente fez um experimento, eu coloco o meu orientador junto, né, porque é todo um trabalho em conjunto. A gente fez um experimento que mensurava os traços de personalidade das pessoas, mas metade da amostra recebia uma propaganda informativa, cheio de feature de produto. Era uma propaganda super simples de uma televisão, um casal sentado olhando para a telinha, e do lado TV
E daí todos os features da TV, assim, 10 features de TV, características totalmente descritivas. E chama-se de propaganda informativa. E do outro lado, para outras pessoas, para outra metade da amostra, era uma propaganda transformacional, voltada à experiência e se sentir dentro de um cinema e etc. Né? Então, o que mudava era só a redação. Né? O estímulo imagético era exatamente igual. E as amostras dos dois lados são exatamente iguais, no sentido demográfico, no envolvimento com a categoria TVs, etc. E o que a gente percebeu? A grande questão de análise será que o traço mais alto ou mais baixo, né, a variância do traço de personalidade, se ela prediz, de alguma forma, a atitude em relação à propaganda. E a gente viu que sim, de algumas maneiras. Então, por exemplo, quanto mais extrovertida a pessoa, mais ela avalia propagandas bem num geral. Porém, por exemplo, a amabilidade, a pessoa mais sensível, etc., quanto maior a amabilidade, maior a atitude em relação à propaganda, só as propagandas transformacionais, aquelas que são voltadas à experiência, e com poder de explicação que é o dobro, o R quadrado, lá numa regressão, que é o dobro do R quadrado da propaganda informativa. Então, é bem bacana, né? Porque você começa a enxergar alguns traços, que alguns traços têm relação com a avaliação e para alguns tipos de propaganda. Então, é como se fosse uma matriz, né? De traço para tipo de propaganda. Mas se eu for para uma propaganda humorística e não humorística, provavelmente a gente acha outra relação. E o terceiro estudo a gente foi para uma propaganda que é de outro tipo, que é comparativa versus não comparativa. Propaganda comparativa tem pouco no Brasil, está rolando, acho que cada vez mais, mas ainda muito tímido comparado a, por exemplo, Estados Unidos. Mas a gente viu, por exemplo, que a propaganda comparativa, as pessoas com maior nível de neuroticismo, então as mais instáveis emocionalmente, mais bravas, mais nervosas, etc., elas percebem uma mesma propaganda que era uma propaganda de computador, uma era extremamente comparativa, compare e leve, não seja enganado, etc., com um produto sendo muito melhor que o outro. Nesse experimento a gente percebe que as pessoas com maior nível de neuroticismo, elas percebem mais que a propaganda é comparativa, é conflituosa, tá falando mal e a propaganda é a mesma, é muito louco, assim. Você fala, caramba, mas a propaganda é a mesma, por que essa pessoa está considerando ela mais comparativa ou menos, se é exatamente a mesma propaganda, né? Então, quer dizer que o traço está moderando a relação, né? Ele está tendo uma influência, sem a pessoa perceber, o traço tem uma influência em como ela está julgando a propaganda. E, por fim, a gente vai para um estudo de eye tracking, né? Então, no processamento cognitivo, a gente estava falando de avaliação de propaganda. A avaliação é via propaganda, e daí estou respondendo aqui, num questionário online, o que eu achei sobre ela. Daí a gente vai para atenção. Atenção, que é processamento cognitivo também, mas é o começo da história, né? Vi o estímulo para onde eu vou olhar. A gente usou uma técnica de eye tracking, né? Eye tracking é basicamente um mecanismo de a gente identificar para onde a pessoa está olhando, fixando o olhar, por quanto tempo, tá? Jogando o olhar de um lado para outro, em que ordem, enfim. No mundo pré-pandemia, os estudos ali de eye tracking, eles eram realizados, por exemplo, lá na USP, a gente tem um laboratório de comunicação e ciências cognitivas, e no lab a gente tem um eye tracking físico ali para fazer o estudo presencial. Tem uns que são uns óculos, e eles conseguem, por infravermelho, capturar a pupila e daí ter uma medida em um estudo presencial. E a pessoa vendo ali a propaganda no computador. Durante a pandemia, que foi o último ano inteiro de estudo aqui, a gente lançou mão de uma solução digital. Tem alguns softwares gringos, no Brasil está começando a ter também, mas que eles permitem que a gente faça um estudo pela webcam. Então, a webcam consegue capturar, eu não posso ficar mexendo a cabeça, né? Mas assim, ela consegue treinar, calibrar, que se chama, né? Identificar que eu estou olhando para o meio da tela, e daí se eu olho para a direita, ele percebe que eu olhei para a direita, daí eu olho para a esquerda, e o que está por trás disso é um sistema de deep learning, ou seja, já foram rodados milhares de estudos de pessoas olhando para cada cantinho da tela, e o software foi treinado
por inteligência artificial para perceber esses padrões do olhar. Ponto positivo do estudo de eye tracking dessa forma é a naturalidade, né? Então, eu estou aqui diante do computador, é o mesmo computador que eu estou usando para assistir o Netflix, para olhar as notícias no UOL, para viver a minha vida, ou seja, é um ambiente que a gente chama de natural. Não é aquela coisa em laboratório que não condiz com a naturalidade da vida das pessoas. Porém, pode perder um pouco de precisão, porque é diferente de você ter um óculos de eye tracking. Mas, sim, de qualquer forma, está crescendo muito essa dinâmica online. E daí a gente colocou o mesmo estímulo lá, o primeiro estímulo lá que a gente usou de televisão, para as pessoas. Só que o estudo, em vez de pegar pessoas em geral, a gente separou em 10 caselas de recrutamento de pessoas. Então, a gente fez uma pesquisa com mais de 1.000 pessoas, mediu os traços de personalidade, identificou essas pessoas têm alta extroversão. Então, vamos para a caselinha número 1 aqui. Pessoas de alta extroversão. E as pessoas de baixa extroversão? Aqui nessa outra. Então, a gente tem uma matriz ali de 5x2, né? 5 traços, alto e baixo para cada um deles. E cerca de 20 pessoas em cada uma dessas caselas. Então, é um experimento em que a gente conseguiu controlar o traço. Na hora que ela entrou no experimento, eu já sabia o traço de cada indivíduo. E sabendo o traço de cada indivíduo, eu consegui fazer uma análise estatística, identificando se existe algum padrão entre os altamente extrovertidos e os com baixa extroversão, os introvertidos, qual que é a diferença entre eles. Então, essa é a construção assim, do experimento. E é muito interessante, porque a gente achou alguns padrões em 2 traços específicos, né? O neuroticismo e a conscienciosidade. As pessoas com alto neuroticismo, elas procuram muito mais rápido o produto em si, sabe assim? Cara, o que está sendo anunciado rápido? E depois passam muito mais tempo que os outros, olhando as características do produto. Praticamente nem olham para as pessoas que estão na peça. Então, é um padrão específico. As pessoas com alta conscienciosidade, alto foco, elas também focam mais nos features do que nas pessoas. E é interessante, as pessoas com bastante foco, elas têm uma leitura bem linear da peça, assim, elas destrincham as características e depois vão conferir, deixa eu ver que televisão é essa que eu li. As pessoas com baixo foco, elas ficam andando de cá para lá, assim, e não tem certo, não tem errado, mas assim, é interessante, eu acho que o mais interessante disso é que a gente nem se dá conta, cara, percebe que o traço de personalidade, ele é algo tão forte em nós que ele muda, a gente está vendo a mesma coisa, só que eu tenho um traço e você outro, a saliência do traço, uma eu tenho e você outra, e a gente vai olhar a mesma coisa, só que em lugares diferentes, por tempo diferente, em ordem de consumo diferente. E pensa os 5 primeiros segundos do YouTube, cara. Se a gente consegue entender que esse target ele é mais afeito a determinado tipo de mensagem ou estímulo por causa do traço, e que eles vão olhar para diferentes partes do videozinho, a gente consegue provavelmente orientar muito mais resultados eficazes só por essa questão do olhar, né? Então, assim, com certeza. Eu consigo ter uma interpretação diferente entre as pessoas e consigo montar o mix, né? Assim, de uma forma personalizada, um pouco mais, bastante mais aprofundada, né? e ciência é isso. Você fala, nossa, Diego, mas que específico. É o olhar, o detalhe do olhar, do ponto de fixação em cada Faz área. tanta diferença assim? Mas a ciência é isso, na verdade. A gente vai em um ponto muito específico para depois tentar generalizar conclusões e inspirar Legal. outros estudos ou uma atuação no mercado. Então, pensa que foi como eu terminei a minha fala, né, na banca antes da arguição dos professores. Foi assim, olha, a gente está numa escola que ela não é só de advertising, né? Ela é de comunicação. Então, se a gente pensar a experiência do consumidor como algo que envolve muito comunicação e não só peça publicitária, a gente vai perceber que tem um mundo pela frente para a gente analisar do ponto de vista de traço de personalidade. Hoje não, assim, já faz 2 anos, o Spotify tem uma patente e dá para todo mundo ler, digita patente Spotify, personality traits no Google que você vai achar, que eles fazem um mix de métodos, que é por meio de declaração, survey normal,
mas também análise do comportamento das pessoas na navegação do app. E o objetivo disso é, pela navegação, identificar provavelmente um modelo probabilístico qual é a chance do Diego ter cada traço alto ou baixo, para daí eles conseguirem oferecer uma melhor experiência para o consumidor. Qual música provavelmente o Diego vai mais gostar, em que horário, com qual ritmo, etc. E é incrível, né? Você pode pensar isso em EAD, ensino à distância, você fala, poxa, será que aquele mesmo conteúdo da aula de matemática, as pessoas com alta conscienciosidade, bastante foco e tal, a forma que eu vou apresentar para eles, será que tem que ser a mesma forma que eu apresento para as pessoas que são menos focadas, menos disciplinadas, etc? Ou será que capturando os traços a gente consegue, de repente, oferecer o mesmo conteúdo programático, mas de formas diferentes, com a comunicação e o conteúdo, a interface, etc., diferente, porque você identificou que aquele aluno ele tende a se engajar mais, a não desistir tanto, não dar tanto churn como as faculdades, os EADs têm por aí, porque ele tem um jeito diferente do outro. E o jeito não é classe social, não é demografia, não é idade, não é sexo. Pode ser também traço de personalidade. Então, quando a gente faz esse salto só da peça publicitária para a experiência, tem um mundo pela frente, né? Então, foi um pouco essa a pegada do trabalho e das conclusões. E assim, o grande objetivo, para além de gerar inspiração para o mercado, também é abrir caminho para novos estudos, né, que continuem aí puxando adiante a ciência em qualquer lugar do mundo, né? E o objetivo agora é pegar os feedbacks da banca e transformar isso em artigo científico para tentar ser publicado internacionalmente. Perfeito, Diego, perfeito. E isso não para, né? É uma jornada que ela continua, né? Acadêmica e mercado, por mais muitos anos pela frente, sempre há novidades acontecendo. As empresas, os profissionais que procurarem a Ilumio vão encontrar isso produtizado, Diego, ou personalizado? De que forma que isso é aplicado no dia a dia do trabalho, né? É como se houvesse algo já pronto ou cada situação de cada cliente é específico, tanto quanto o seu trabalho? Como que isso funciona um pouco no dia a dia? Já teve empresas que adaptaram-se a esse tipo de trabalho, né? Cara, boa pergunta. Tem duas frentes possíveis. Nem tudo está produtizado prontinho para ser consumido, né? Porque os problemas das empresas são inúmeros e diferentes, e os papers são inúmeros e diferentes. Mas a gente já viu muitos e muitos casos em que a gente conseguiu traduzir, e muitas vezes que não eram estudos nossos, né? Eram estudos de colegas aqui no Brasil ou no exterior, em que a gente consegue capturar, por exemplo, um paper que fala sobre predição de turnover de funcionários. Como eu consigo prever que um funcionário ou um corretor ele vai deixar a minha empresa? Em quanto tempo? Por quê? Etc. Poxa, é uma questão de RH, né? Não é nem de marketing, etc. De RH, envolve comercial, etc. Ela é departamentos ali, um problema super complexo, mas que existem vários papers mostrando por diferentes métodos, diferentes técnicas de coleta, diferentes análises estatísticas, como que a gente pode criar um modelo customizado para a empresa começar a rodar isso ongoing, com machine learning, etc. Então, tem muita coisa que a gente coloca na Illumio no desenho do projeto. Os frameworks aqui de consultoria, eles já têm a questão científica embutida, né? No way of working. Agora, tem outras, e aqui eu tenho, fora ser líder de Data Tech, eu tenho um chapéu aqui, uma responsabilidade de inovação. Em inovação, a gente está partindo para alguns modelos de negócio que não são consultoria as usual, né? Que eles são modelos mais escaláveis, produto mesmo, e não venda de serviço. E daí a gente está usando muito paper e muita ciência para fazer o produto realmente com propriedade intelectual da Illumio, né?
Daí, isso aqui já vem mais produtado, mas também vem num sentido de não necessariamente de transferência de tecnologia para os nossos clientes, como tem na parte de consultoria, né? Daí é desenvolvimento de inovação para produtos mais escaláveis que usam ciência e são propriedade intelectual da Ilume. Então tem esses dois lados da moeda e dá um trabalho, mas super vale a pena, assim, porque você fala, poxa, era mais fácil fazer só com a expertise dos consultores, tem muita gente muito boa, muito bem formada e que tem muita experiência profissional, mas a gente acha que isso é complementar à pegada científica, né? Então, não adianta só a experiência das pessoas para levar uma consultoria adiante. Precisa ter um mix disso com o que está sendo produzido de conhecimento científico aplicado no mundo recentemente, né? Esse é o nosso jeito de ver o mercado. Perfeito, Diego, perfeito. Acho que fica bem claro aí como funciona o modus operandi, né, da Ilumio. Diego, por fim, quer deixar algum contato, a pessoa que está assistindo e ficou alguma dúvida, ou quer entender mais, ou quer saber mais sobre os projetos pessoais e mesmo da Ilumio, como que ela pode fazer, quais são os meios de contato? Legal. Primeiro, fazer uma propaganda do nosso blog, da nossa newsletter. Se você procurar ilumio.com.br, lá tem um monte de posts super bacanas que um tal de Rodrigo ajuda a gente a elaborar. Quem será? E tem muita coisa boa mesmo e aplicada, e benchmarks internacionais, e citação de paper, e também rola uma newsletter toda semana, né? Então, pô, a gente só recebe feedback positivo, é muito bacana. Também nas redes sociais, dá para procurar a Ilumio, principalmente no LinkedIn, a gente é bastante ativo, eu mesmo no LinkedIn ali, quem quiser tirar dúvidas, depois ler a tese em si, o artigo, etc., depois pode nos procurar aí, que independente de qualquer relação comercial existente ou não, entre empresas, entre pessoas, a gente sempre é 100% aberto a essas conversas com a ciência com pano de fundo, né? Então, independentemente de qualquer coisa, a gente está lá para colaborar com essa comunidade científica e com o mercado quando existe esse ímpeto de juntar esses dois mundos de uma maneira bacana. Então, site, blog, LinkedIn, newsletter, tem bastante lugar para nos encontrar. Perfeito, Diego. E para finalizar, o doutorado entregue agora, uma empresa para tocar. E aí, o Diego vai ser o Diego empreendedor, o Diego doutor da academia? Como ficam os próximos passos da vida aí, Diego? O pessoal me perguntava, né? Falar, Diego, para que você vai fazer um doutorado? Você quer ser professor? Quer prestar concurso público, né? Na verdade, não, né? Na verdade, eu sou um empreendedor que ama ciência, né? Eu não sou um cientista que por acaso está empreendendo. Então, a minha vida vai ser continuar empreendendo, certamente continuar estudando. Não sei se tão logo engatar um pós-doc, etc. Mas assim, continuar estudando, mas como um empreendedor que estuda e tem que conectar os mundos por aí. Maravilha, Diego. Sucesso pela frente aí. Vida longa essa jornada. Obrigado pelo teu tempo. Até mais, um abraço. Obrigado, cara. Abração.